Boa noite, meu prezado irmão, boa noite, minha querida irmã. São 19 horas e 2 minutos desse dia 22 de abril de 2020. Nosso assunto desta live é graça especial e graça comum, convergências e divergências. Eu sou o pastor João Batista Borges, pastor da Igreja Presbiteriana de Madureira. Vamos iniciar com uma palavra de oração. Eterno Deus, bondoso Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esta oportunidade singular que temos de estudar a Tua Palavra e tratar deste assunto tão importante no contexto da nossa teologia reformada. Abençoe, Senhor, cada momento das nossas vidas, a vida daqueles que têm a oportunidade de nos assistir nesta hora, para que todos sejamos abençoados. Em nome de Jesus Cristo, oramos. Amém. Quero fazer um registro que hoje, dia 22, é o nosso 5º estudo bíblico online. E agradecemos a Deus e agradecemos a você também por ter estado conosco nos estudos anteriores. Vamos procurar estudar esse aqui da melhor forma possível, um assunto que tem uma relevância muito grande no contexto da nossa teologia reformada, graça especial e graça comum. Vamos tratar das convergências e divergências. Eu começaria dizendo que a primeira convergência, ou a convergência mais importante que existe entre a graça especial e a graça comum, é quanto à origem. Graça é uma palavra cujo significado quer dizer favor, só que não é um favor comum, é um favor imerecido por parte daquele que o recebe. Graça é favor imerecido. E a procedência desse favor, ele emana de Deus. A bondade é de Deus, a graça é de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. E essa graça tem como destinatário o ser humano, tem como destinatário o homem. E aí a teologia, ela, até para critério de estudo, para compreensão, ela faz uma partição, uma diferença entre graça comum e graça especial. Eu começarei tratando da graça comum, para depois tratar da graça especial. E como graça, tanto a especial quanto a comum, tem a origem única no próprio Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, a diferença, óbvio, está no destinatário dessa graça. Aquele a quem o Senhor resolve fazer o bem, fazer essa coisa boa, que é a graça. Então nós vamos tratar basicamente o assunto, ele terá aí os seus caminhos voltados para o destinatário, os destinatários da graça especial e da graça comum. Vamos, no início aqui, estabelecer rápidas diferenças para depois essas diferenças serem trabalhadas ao longo do estudo. Graça comum, graça especial. A graça comum, ela não tem conotação salvadora. A graça especial tem conotação salvadora, redentora. Outra, a graça comum não provoca qualquer mudança na vida do pecador. A graça especial é irresistível, muda as disposições interiores do homem. A graça comum opera somente numa esfera moral. A graça serve apenas para frear a maldade humana. E a graça especial causa uma nova disposição no homem para com Deus, criando algo novo dentro do pecador. E quanto à extensão, a graça comum atinge todos os homens, a graça especial atinge somente os eleitos. Então, o primeiro momento aqui foi de estabelecer
algumas diferenças bem básicas entre a graça comum e a graça especial. Agora, trato propriamente da graça comum para depois tratar da graça especial. Graça comum é uma graça universal. Ela pode ser tratada desta forma, como universal, como geral e dentro do pacto. Muito bem. Como graça universal, ela é aquela que é comum a todas as criaturas, homens e animais irracionais. Como graça geral, atinge todos os seres humanos e, dentro do pacto, é dirigida a todos os que vivem debaixo da administração da esfera do pacto, todos os eleitos e não eleitos que vivem dentro do pacto. Então vamos procurar entender isso aqui. Graça comum universal. É comum a todas as criaturas, homens e animais. Vamos lá, irmão e irmã, pensa comigo. Quem criou o universo? Lembro-me daquelas cantigas de criança, aqueles cânticos espirituais. Quem fez a linda estrela? Quem fez os peixes do mar? Quem fez os animais domésticos? E a resposta sempre é Deus nosso Pai. Não é? Deus fez todas as coisas. Então, na criação, quando Deus reparte com os seres viventes, os animais, os seres humanos, um pouco do que ele é, porque quando ele cria, ele imprime um pouco do que ele é na sua criação, ele já mostra ali a sua bondade. A bondade de Deus é para com toda a criação. Essa graça geral, universal, ela abrange a todos os atos da criação de Deus. Eu lembro aqui de um autor norte-americano, escritor norte-americano, chamado Harvey Cox. Esse escritor costumava dizer que Deus, quando permitiu, quando incumbiu a Adão o dever de dar nome aos animais, Deus repartiu com Adão um pouquinho da experiência de criação. Deus deu a Adão esse gostinho de ser ele um criador também. Que quando, você sabe que na cultura judaica, na cultura semítica, o dar nome significa dar destino, dar personalidade, dar razão de existência. Então você vê ali, lá no início, Deus repartindo com os seres humanos e com o Adão, que era o primeiro desses seres humanos, um pouquinho da sua bondade e um pouquinho do seu poder. Então, quando Deus cria, ele já mostra ali um pouco da sua graça, um pouco da sua bondade, um pouco do seu favor. Então, todo o universo é objeto da graça de Deus. Todas as coisas criadas, elas apontam um tanto quanto para o seu Criador. A graça comum, ela permite isso, ela favorece isso. E quando se diz lá no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, é uma forma de se dizer que estes objetos da criação apontam para quem o criou, ou quem os criou. Deus é criador, e a obra da criação é como se ela estivesse a dizer, olha, foi Deus quem me criou, foi Deus quem me colocou aqui, eu sou obra das mãos divinas. Então, já existe na natureza, de um modo geral, uma grande fala, uma grande demonstração de que a natureza é obra das mãos divinas. Então, existe essa graça chamada de universal, que é comum a todas as criaturas, os animais, os homens, os animais irracionais, os animais racionais, que é o ser humano, enfim, e as demais criaturas e obras da criação.
A graça comum geral, ela atinge todos os seres humanos. Agora já começa a restringir na análise teológica, só para questão de divisão aí, de compreensão, a graça geral, ela atinge humanos. A graça universal atinge todo o universo e também, obviamente, os seres humanos. Aqui, na graça comum geral, se fala dos seres humanos, atinge todos eles, tanto os eleitos quanto os não eleitos. E a graça comum do pacto, ela é dirigida a todos que estão na administração do pacto, tanto os eleitos quanto os não eleitos. Talvez essa última aqui é que cause um pouquinho de dificuldade, mas eu já vou dirimir a sua dúvida aí. Você já teve a experiência de estar se dirigindo para a igreja, para um culto, para uma reunião de oração, e alguém o abordar e dizer assim: ora lá por mim. Eu conheci um senhor já falecido, morava aqui no nosso bairro. Toda vez que ele me via indo para a igreja, ele dizia: Pastor João, ora lá por nós, peça lá por nós. Esta bênção que recai nos que não são do pacto, dos que não são eleitos de Deus, ou pelo menos ainda não se manifestou, né, essa eleição. É possível que eles sejam eleitos de Deus e a gente não saiba. Mas aqueles que ainda não estão usufruindo das bênçãos da salvação eterna em Cristo, ainda não receberam a Cristo como Salvador, essas bênçãos que recaem sobre eles, por intermédio dos que estão dentro do pacto, isto aqui é a explicação para essa graça comum do pacto, ou seja, aqueles que ainda não estão abrangidos pela salvação eterna, são abençoados por Deus por intermédio dos que já estão dentro desse contexto da salvação, já receberam a Cristo como Salvador. Então, nós vimos aqui, num primeiro momento desta graça comum, a graça universal, atingindo a todas as criaturas racionais e irracionais, seres humanos e também os seres não humanos, a graça comum geral atingindo a todos os seres humanos e a graça comum do pacto, que é extensiva aos eleitos e não eleitos que estão dentro do pacto. Vamos falar agora da natureza da graça comum. A natureza da graça comum, as operações do Espírito Santo através dessa graça comum. E a primeira que eu quero registrar aqui é uma operação negativa do Espírito Santo. Essa palavra, a palavra negativa ou negativo, ela muitas vezes não é muito bem compreendida, mas, em geral, no contexto da teologia, ela tem sentido de evitar a ação, não agir. Nós temos aqueles atos que nós cometemos e aqueles atos não cometidos até um tanto quanto antagônico dizer atos não cometidos, né? Mas são aquelas ações que nós deixamos de cometer. Deus também tem as ações que ele deixa de cometer. Você quer ver uma? Quando Deus não nos aplica a pena, a chicotada que nós merecemos, ele está agindo de misericórdia para conosco. Ele não desce a varada, a chicotada, essa ação negativa, ou esse deixar de agir, isso é misericórdia. Porque se ele agisse, nós teríamos o pior, ou pelo menos algo de que nós não gostamos, que seria aquela palmada divina. Então, a ação negativa, quando se fala disso, está dizendo daquelas coisas que Deus restringe, que Deus evita
que nós cometamos, que Deus impede que nós façamos. E é disso que eu quero falar agora. E volto a usar aquela expressão, ação negativa. Ela não é muito bem aceita, talvez, mas é o modo que nós temos de dizer o seguinte, que Deus, ele impede que nós façamos determinadas coisas, ele impede que determinados males atinjam a nós, ou que nós pratiquemos esses males e tenhamos consequências piores. Então, nesta operação negativa do Espírito Santo, eu quero trabalhar a restringência da manifestação do pecado humano. Restringência da manifestação do pecado humano. Eu já vou dizer a você o seguinte, que o ser humano, ele só não peca tudo o que ele poderia pecar porque Deus não permite. O ser humano, se você acha que o mundo que está aí, as coisas que estão acontecendo aí, e muitas delas obras das mãos humanas, o homem, através do seu pecado, tem feito muitas coisas que aborrecem a Deus. O homem só não faz mais do que poderia fazer porque Deus impede. Eu posso dizer que eu cheguei a começar a trabalhar esse assunto para fazer uma dissertação de mestrado. Eu não cheguei a concluir essa dissertação, mas o meu assunto era a doutrina do refreamento do pecado em John Wesley. Este era o tema que eu estava trabalhando, não cheguei a concluí-lo, mas o que se estuda ali é o seguinte: Deus não permite o ser humano pecar quanto esse ser humano poderia pecar. E aí Deus coloca agentes na vida humana, desde a sua infância, para impedir esse ser humano de pecar o quanto ele poderia pecar. Vou dar exemplos. A criança tem aqueles que dizem não a ela, na família, na escola, na igreja. Então, quando a mãe diz um não para a criança, o pai diz um não para a criança, impedindo essa criança de fazer algo errado, já é a manifestação dessa ação divina impedindo a expressão do pecado daquela criança. Quando o pai impede a criança de agir e agir pecando, de agir fazendo coisa errada, já é uma expressão, uma manifestação do próprio Deus através da sua graça comum, que restringe, não permite que aquela criança crie de uma forma dissoluta, sem freios, sem doutrinas, sem nada que limite as suas ações. Então, estabelecer limite para os seres humanos é uma forma de impedir os seres humanos de errar, de fazer aquilo que desagrada a Deus. Isso é graça comum. John Wesley trabalhava isso. E aí, essa restrição pode ser através da mãe, pode ser do pai, pode ser através da escola, da professora, o guarda de trânsito que impede talvez você de avançar um sinal, porque você talvez o avançasse se o guarda não estivesse ali, o próprio radar de trânsito, que é também uma forma de impedir você de fazer o que não deve. Enfim, há várias maneiras, múltiplas maneiras de se restringir a ação do mal. Isso é graça comum. Então, veja, não só os eleitos de Deus, eles desfrutam dessa graça comum, mas todos os seres humanos, eles têm esta participação, participam dessa graça comum na restringência do que é incorreto, da restringência do pecado humano. Uma outra restringência que eu quero trabalhar aqui é a manifestação da ira divina. Deus, ele tem motivos para se irar contra o ser humano. Deus tem muitos motivos para se irar contra o ser humano pelo pecado humano. E Deus pode perfeitamente manifestar contra nós toda a sua ira, mas
quando Deus, ele próprio se limita, ele não manifesta a sua ira contra nós, é sinal de que é uma ação negativa da obra comum, da graça comum de Deus para conosco. Eu quero ler aqui um texto de Romanos, que diz assim, Romanos capítulo 2, verso 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Ou seja, quando Deus ele mostra para conosco a sua tolerância, a sua longanimidade, a sua extensiva bondade, ele está aí agindo com a graça comum, a graça que, nesse caso aqui, restringe a manifestação da própria ira divina contra nós. A restrição também da violência no mundo. Deus age sempre no sentido de fazer com que o ser humano, ele não, como eu disse antes, não peque tudo que ele poderia pecar. E óbvio que Deus, ele tem os mecanismos dele para impedir que essa violência ela se estenda por todo o mundo. O ser humano é um ser que ele é capaz de coisas extraordinárias, coisas muito boas, coisas excelentes, mas também o ser humano é capaz de coisas terríveis, coisas das quais você fica admirado. Como é que fulano, beltrano, ciclano foi capaz de fazer algo tão ruim, algo tão mal? Mas ele só não faz pior porque Deus impede ele de fazer. É graça comum. Agora, eu quero começar a falar das ações positivas do Espírito Santo. Quando eu tratei na graça comum dessas operações negativas do Espírito Santo, eu quero trabalhar agora ainda dentro da graça comum das operações positivas do Espírito Santo. Uma delas é promover a justiça. Promover a justiça. Eu vou mencionar aqui a atuação. Você sabe que a nossa nação, o povo brasileiro, não é? Os povos de um modo geral, mas estou falando aqui da nossa nação, nós temos 3 poderes atuantes no nosso sistema de governo, de vida judiciária, nossa administração, nosso sistema legislativo. Nós temos o poder executivo, o poder judiciário e o poder legislativo. São os nossos 3 poderes. E esses 3 poderes, eles existem para o bem. Quando a gente lê lá na Carta aos Romanos que as autoridades constituídas, elas são constituídas para o bem do ser humano, então poderia pensar na República Federativa do Brasil, os 3 poderes devem agir de forma conjunta para o bem-estar do ser humano. Isso é graça comum. É graça comum. É um bem-estar que é extensivo a todos os seres humanos, não é só para os crentes, para os cristãos de modo geral, é para todos os seres humanos brasileiros. É graça comum. E essa graça comum, ela é manifesta através da promoção da justiça, que é um dos braços do poder judiciário da nossa nação, né? Promover a justiça para todas as pessoas. E nós vemos aqui em textos bíblicos como é que essa questão da promoção da justiça é tratada. Vamos fazer a leitura de um salmo, Salmo 65. Vamos fazer a leitura desse texto agora, para elucidar um pouco mais isso que nós estamos a dizer. Salmo 65, a partir do verso
5 diz assim: com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolidas os montes, cingido de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas. Tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões. Regando-lhe os sulcos, aplanando-lhes as leivas. Tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros, os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Deus promove a justiça, a criação, ela é recipiente desta bondade divina. Outra área de promoção da justiça, o irregenerado. O que eu chamo de irregenerado? Irregenerado é aquele em cuja vida ainda não houve a atuação do Espírito Santo, reavivando ou dando-lhe um princípio de vida para que ele pudesse receber a salvação eterna em Cristo Jesus. Ou seja, essa pessoa, ela é também alvo dessa bondade divina. E o irregenerado é também capacitado a fazer coisas boas. Seria uma arrogância nossa, uma arrogância cristã, evangélica, achar que as coisas boas que acontecem no mundo são todas elas frutos de coisas feitas pelo regenerado, pelo salvo, por aquele que já recebeu Jesus Cristo como Salvador. É claro que não. É óbvio que não. Muitas coisas boas feitas no mundo são feitas por aquele que ainda não teve o coração regenerado, mas ele é capaz de fazer coisas muito boas também. E isso é graça comum. As ações que ele realiza são boas porque Deus assim permitiu e concede a ele essa noção de que é necessário fazer coisas boas para o seu bem-estar, para o bem-estar da sua família e para o usufruto de toda a sociedade ao seu redor. Então, a graça comum, essa ação do Espírito Santo a fim de promover coisas justas na face da terra, leva até o irregenerado a praticar coisas boas. Uma outra área importantíssima desse bem-estar comum e uma ação positiva do Espírito Santo é o governo civil. O governo civil, ele existe para promover o bem. Veja Romanos capítulo 13, versos 3 e 4. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. O governo civil, ele lá está para a promoção do bem. E independentemente das cores partidárias, de quem esteja assumindo, exercendo o poder, seja poder legislativo, como eu disse aqui, o poder executivo, o poder judiciário, independentemente
da sua visão política, da sua visão administrativa, enfim, independentemente disso, essa pessoa lá está para o bem de todos. É ministro de Deus para isso. E nós devemos, como cristãos, orar, pedir a Deus que ilumine, que abençoe, que dirija, que oriente cada pessoa que está investida de poder, seja em qual esfera, em qual dos poderes, para que essa pessoa tenha condições de fazer o bem para todos, promover o bem a todas as pessoas. Então, aqui a gente percebe que a graça comum ela é bem abrangente para a vida das pessoas. E uma outra área em que o Espírito Santo age promovendo o bem comum é na própria a própria opinião pública. As pessoas, de um modo geral, elas sabem que é o bem que nós devemos praticar. Todos sabem que deve praticar o bem. E todos sabem que o mal não deve ser praticado. Todos sabem que não devem tirar a vida de alguém. Em toda cultura, matar é proibido, roubar, furtar. Você sabe perfeitamente. Ninguém precisa fazer grandes anúncios de que não se deve matar, não se deve roubar, não se deve furtar, porque isto é proibido e não fazer essas coisas já é uma forma também de se fazer o bem, primar pelo bem. Vamos trabalhar agora a graça especial. Você viu até aqui a grande abrangência da graça comum. A graça comum, ela atinge a tudo e a todos. A tudo e a todos. Como é que a graça comum atua? Eu quero destacar na graça comum aquela restrição do pecado, ou seja, Deus agindo para que o ser humano não peque tudo que ele possa pecar, essa ação negativa. E eu quero destacar como ação positiva dos governantes para o bem de todos. Se você memorizar essas duas coisas, eu já me dou por satisfeito dentro da graça comum. Sem considerar o que as coisas naturais, a própria natureza, expressam essa graça comum, a manifestação da bondade de Deus. Imagina você desfrutando de um banho de mar num dia bem quente, você andando por uma floresta, aquela temperatura fresquinha, se você gosta desse tipo de atividade. Essas coisas criadas por Deus são expressão da graça comum extensiva a todos os seres humanos. Vamos à graça especial? Está preparado? Então, vamos trabalhar a graça especial agora. Eu começo lendo na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 10, que diz assim: Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Eu já começo lembrando a você que eu falei logo no início que essas duas graças, a graça especial e a graça comum, quanto à origem, é a mesma, é uma área de convergência. Procedem de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. Quanto ao destino, ou quanto aos destinatários, é que há a grande diferença. Aqui, a graça comum é restrita aos eleitos de Deus. Eu quero lembrar que eleito não significa ainda o salvo. No tempo histórico da eleição até a salvação. Eleição, eu disse isso em estudos anteriores, eu estou sempre lembrando isso aqui, eleição é um ato unilateral de Deus em que ele escolhe aqueles que hão de herdar a vida eterna. Salvação é aquele momento em que este, eleito por Deus lá, aqui, ele crê em Cristo como Salvador. E nesse momento, ele toma posse de todos os benefícios da
obra redentora do próprio Cristo em seu favor. Então, a salvação acontece no momento que alguém diz: eu creio em Cristo como Salvador. Não pode ser um crer da boca para fora, e Deus é quem julga isto, né? Não somos nós seres humanos. Então, agora eu vou falar deste eleito. É possível que haja, e certamente há, eleitos de Deus que ainda não herdaram a salvação, ainda não estão na posse da salvação. O presente está disponível para ele, mas ele ainda não tomou posse do presente. Compreendes isto, certo? Então, agora eu me dirijo a estes, eleitos de Deus. É para estes que existe a graça especial. E vamos, portanto, entender um pouco dessa graça especial. Quanto à obra de Cristo, quanto à obra do Espírito Santo, vamos entender o seguinte: quanto à obra de Cristo, essa graça especial está fora de nós. Quanto à obra de Cristo, a graça especial está fora de nós. Ocorreu lá na cruz do Calvário. Cristo morreu naquela cruz. Cristo comprou a nossa redenção, pagou o preço da nossa redenção lá na cruz. Mas isso ainda está fora de nós. Extra nós. Como esta graça é aplicada em nós? Ela é vestida por nós. Eu fiz, quando eu estava falando aquele último minuto de vida, a salvação, falei disso também um pouco no assunto a doutrina da regeneração. Eu lembrei que quando você veste a toga pastoral para celebrar a pregação, os sacramentos, enfim, que normalmente a gente usa, aquela veste que você coloca de cima para baixo. É essa ideia que eu gosto de usar para falar desse revestimento. A graça conquistada por Cristo na cruz, que estava fora de nós, vem agora nos vestindo. E agora nós assumimos os benefícios, nós recebemos os benefícios da graça especial que estava fora de nós, agora passaram a pertencer a cada um de nós. E o que é que foi feito fora de nós e o que é que foi feito intra nós? Vamos trabalhar primeiro o que foi feito fora de nós por Cristo. A sua obediência passiva e obediência ativa. Quando Cristo diz assim: Pai, o Senhor pode passar de mim este cálice? Aquela palavra de Jesus, aquela oração de Jesus, uma das orações mais fervorosas. Cristo, ele recebe de Deus um não é verdade? Um não, um silencioso não. E ele passivamente obedece. Ele obedece se adequando àquele não divino. E a obediência ativa, quando ele caminha para a cruz, quando ele segue, célere para a cruz. Ele conduz a sua própria cruz e morre nela. Obediência ativa. Isso foi realizado no Calvário. Mas isso ainda está fora de nós. Isto que Cristo fez é capaz de salvar o ser humano? Lógico que sim. Mas esta obra de Cristo, que é capaz de perdoar o que foi feito ali, é um pagamento que pode atingir a... Mas só é eficaz para quem? Para os eleitos de Deus. A morte de Cristo é um pagamento numa moeda que é capaz de fazer justiça a todos os seres humanos, mas é eficaz somente para os eleitos. E quando está ainda somente na cruz, está fora de nós. Esta obra redentora precisa ser aplicada a cada um de nós.
E de que modo esta obra é aplicada a cada um de nós? Sabe o que Deus faz para que ela seja aplicada na sua vida? Você que me vê agora, você que é um servo de Deus, você que é um crente em Cristo, sabe o que Deus fez para que você recebesse esse presente e isso que estava fora passasse para o interior do seu coração? Ele, através da terceira pessoa da Santíssima Trindade, abriu o seu coração, fez com que esse coração recebesse a palavra de salvação e você disse: eu creio em Jesus como Salvador. E quando você fez isso com sinceridade de coração, essa graça que estava fora, que é especial que estava fora, ela passou a ser residente na sua vida, ela passou a fazer parte da sua vida. E todo aquele que, eleito de Deus, ainda não creu, que está me vendo agora e que tem a oportunidade de crer, quando tu creres, acontecerá a mesma coisa contigo. Tu passarás a receber na tua vida, de forma pessoal, os benefícios daquela morte de Cristo lá na cruz do Calvário. Então, do extra-nós, fora de nós, passou para o intra-nós, dentro de nós. Isso é graça especial. Quanto ao ser humano, a graça especial no ser humano, uma pessoa que está perdida e sem esperança neste mundo, nunca desejará a manifestação da graça divina, que é seu favor imerecido. Por ela mesma, por ela própria, nunca desejará. O ser humano, ele não tem desejos de Deus, ele não tem o pendor natural para Deus. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão, ou todos pecaram e carecem da glória de Deus. O ser humano não tem um pendor natural para Deus. A graça especial, ela leva o ser humano a começar a ter esse relacionamento com Deus, a ter esse pendor para com Deus, pela ação do Espírito Santo nele. É natural o homem desejar ter as suas próprias respostas para os seus problemas. Jamais quererá naturalmente algo contrário à sua própria natureza. A natureza humana quer as coisas que agradam a natureza humana, que é pecaminosa, que está afastada de Deus. O ser humano tem o pendor para as coisas que não agradam a Deus. Isso aí é natural para ele. O apóstolo Paulo fala do homem natural. O homem natural, diz ele não pode compreender as coisas do Espírito. Essas coisas, elas são loucura para ele. Elas se discernem, elas se fazem entender espiritualmente. É o Espírito Santo quem as revela, quem as esclarece para o ser humano. A graça especial, ela atua no ser humano, moldando esse ser humano. Essa graça especial, ela atua no ser humano, fazendo com que ele tenha o seu coração convertido e possa receber na sua vida os efeitos, os benefícios da obra redentora de Cristo. Uma questão a ser respondida é a seguinte: é correto dizer que o ser humano perdido está ansioso pela manifestação da graça divina na sua vida? E a resposta é não. No homem natural, no homem que está perdido, ele não consegue ter esse desejo de Deus. E é por isso que a obra da salvação é uma obra exclusiva de Deus na vida dos seres humanos. Porque o ser humano, até que ele seja vivificado por Cristo, pela obra do Espírito Santo na vida dele, ele está morto espiritualmente, você sabe disso. E ele não tem esse pendor natural para Deus. É Deus quem
planta nele um novo coração e lhe dá condições de volver-se, de voltar-se para Deus. A Escritura nos autoriza a dizer que essa pergunta que eu fiz, se o homem tem pendor para Deus, para Cristo, a negar isto porque não há em nós nenhum bem e nunca desejaremos a manifestação da graça de Deus em nós, a menos que ela primeiro se manifeste secreta interiormente em nós. Ninguém anda desejando Cristo até que o Espírito de Cristo haja primeiro nele. Ninguém tem anseios de salvação até que a graça seja introduzida interiormente no homem. E é claro que o que estamos fazendo aqui é manifestar a você, demonstrar a você que a graça especial, ela atua no ser humano. Ela tem a sua ação fora do ser humano, isso já houve a obra de Cristo na cruz, a redenção aconteceu, Cristo pagou o preço dos nossos pecados, está pago. Aquele sermão que recentemente eu mandei enviei a você pela internet, uma pequena reflexão durante a Páscoa, eu creio que foi na Sexta-feira Santa que eu preguei o sermão sobre João 19, verso 30, que diz tetelestai, ou seja, está consumado. Cristo fez o que tinha que ser feito. Essa palavra grega tetelestai significa atingiu-se a finalidade, atingiu-se o objetivo. O que tinha que ser feito, foi feito. Está lá. Agora, aquilo precisa vir para nós. Vem para nós através da obra do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo age em nós, no interior do nosso coração, aplicando em nós a obra de Cristo. E um instrumento de que Deus se serve para que nós recebamos esse presente é a fé. A fé é instrumento de Deus para que nós recebamos esta obra de Cristo feita na cruz do Calvário, recebamos em nossa vida pessoal. E Deus é quem nos dá a fé. Eu termino esse estudo lendo para você a letra de um hino que certamente que muitos corais já entoaram este hino, e é um hino que sempre é entoado com muito vigor, com muita expressão musical, que é o Maravilhosa Graça. Maravilhosa graça, maior que o meu pecar, como poder contá-la? Como hei de começar? Pois alivia minha alma e vive em toda a calma pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, quão maravilhosa é a de Jesus! Como o firmamento é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei e glórias lhe dai. Houve quem dissesse que deveria corrigir isso aqui, é maior que a minha vida útil. Isso aqui são aquelas expressões que tem a chamada licença poética, né? O poeta ele tem lá as suas formas de expressão e talvez o inútil aqui, a palavra não seja tão inadequada assim, porque uma vida que ainda não tenha sido atingida pela graça de Deus, uma vida que ainda não tenha sido alcançada pela graça de Deus, e caso a pessoa não receba a graça especial e receba Cristo como Salvador, que terá valido toda a sua existência na terra. Viveu, desfrutou da vida aqui, mas sem certeza da vida de ali. Então, essa vida realmente ela terá características de inutilidade se ela não alcançar esse bem maior que é a salvação eterna. Mas é claro que
dentro da graça comum, mesmo essa vida que não foi alcançada pela salvação eterna, Deus se serve e muito dessa vida. Uma das maneiras que vimos aqui é para a promoção do bem comum, bem que deve ser estendido a todas as pessoas. Desejo que Deus abençoe a você, meu querido irmão, minha querida irmã, você que pôde participar desse estudo. Na próxima semana, dia 29, nós estaremos aqui novamente, trazendo mais uma palavra, mais um estudo bíblico, para que possamos crescer em graça e no conhecimento do nosso Senhor. Esta noite, tratamos de graça especial, graça e graça comum. Começamos com a graça comum, encerramos com a graça especial. O meu desejo é que você seja alcançado por essa graça especial, aquela feita na cruz e que é aplicada à tua vida pela obra do Espírito Santo. Que seu coração seja convertido ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Deus o ajude, Deus o abençoe. Amém.